Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Inter provoca Grêmio, Vitão punido pelo STJD, jogador retorna e agrada o torcedor, pode ser novidade na partida contra o Fluminense. Vamos falar sobre o ambiente do Inter para esta decisão pela Copa do Brasil. Antes eu peço o seu like, o seu comentário aqui embaixo, também se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, um abraço, vamos pro vídeo. Muito boa tarde, galera, estou de volta aqui no canal trazendo mais informações do Internacional. Nesta terça-feira, pela tarde, a gente está atualizando o Inter com as informações. Eu quero começar, galera, falando sobre a possibilidade de Vitão ser novamente punido pelo STJD. Que história é essa? Vamos lá. O Vitão ele foi punido por conta de uma entrevista, foi julgado e pegou 2 jogos de suspensão por conta das palavras que ele proferiu após a derrota para o Corinthians, dizendo que o Inter foi roubado. Ele pegou 2 jogos. O Inter entrou com efeito suspensivo que garantiu com que o Vitão conseguisse jogar os jogos até o recurso ser julgado no STJD. Acontece que o tribunal marcou para esta quinta-feira, dia 31 de julho, o julgamento final do recurso do Vitão. Ou seja, caso o recurso seja aceito, ele estará livre para atuar. Agora, caso o tribunal não acolha o pedido de recurso do Inter, o Vitão volta a ser punido por 2 jogos e pode desfalcar o time contra São Paulo neste final de semana, após o duelo contra o Fluminense, e também, contra o Bragantino, 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. É uma punição que pode acontecer, o Inter não tem ainda uma estimativa, uma previsão do que o tribunal vai decidir e o Inter vai ser obrigado a acatar a decisão do STJD. Mas, lembrando, para a partida desta quarta, amanhã, não tem nenhum risco, até porque é outra competição de o Vitão ser punido e acabar ficando de fora, inclusive ele volta ao time titular. Outro jogador que volta e possivelmente deve retornar para essa partida é Ricardo Matias. Eu conversei, pessoal, nesta manhã com uma pessoa próxima ao Ricardo Matias que me disse o seguinte: olha, ele está no processo final de recuperação, ele teve ali um desgaste muscular na região da coxa, não participou dos últimos 2 jogos, mas existe uma perspectiva dele ser relacionado para a partida. O Inter treina nesta terça-feira e nesta atividade o Ricardo Matias vai ter uma noção se o Roger vai levá-lo para a partida ou não. Então assim, não dá para cravar que o Matias volta, mas repito, existe uma boa possibilidade que isso aconteça. E por que isso é importante? O Inter, ao que tudo indica, não terá Ener Valencia. Jogador que sentiu uma pancada, está com dores ainda na perna e não deve atuar mais uma vez contra o Fluminense. Tem aquele histórico, é verdade, do Valencia na Libertadores de 23 contra o Fluminense. Alguns torcedores acabam pegando no pé do Valencia até hoje por conta daquela eliminação no Beira-Rio, dos gols perdidos, e coincidentemente ele fica fora mais uma vez da partida contra o Fluminense. Mas, não tendo o Valencia, é importante ter o Matias pelo menos no banco, até porque caso tenha qualquer problema com o Borré, ou até queira trocar o jogador colombiano em meio à partida, tu vai ter o Matias no banco. Hoje o Inter tem apenas o Raikkonen, que é um garoto muito promissor, sim, mas é um garoto de apenas 16 anos, inexperiente e que possivelmente possa sentir esse ambiente do jogo, do profissional. Então é bom ter o Matias, um jogador que já fez gol em Libertadores, já fez gol no Campeonato Brasileiro, tem muita experiência já no profissional, fez gol na Neoquímica Arena, jogo pesado contra o Corinthians na última temporada. Então é um cara certamente com mais bagagem que o Raikkonen, seria importante a presença dele. Vou trazer novidades ainda hoje, nessa terça, com a confirmação, quem sabe, da volta desse importante jogador. Ah, e para fechar esse vídeo tinha que ter polêmica também, né? Porque uma pesquisa, pessoal, foi divulgada pela Globo, pelo jornal O Globo, na última segunda-feira,
com os dados acerca de torcida no futebol brasileiro. E essa pesquisa colocou o Grêmio em 6º lugar no clube de maior torcida no Brasil, com cerca de 3,3% da torcida no futebol brasileiro. E essa mesma pesquisa colocou o Internacional em 11º, uma colocação bem abaixo, com 1,7% dos torcedores do Brasil. É uma diferença realmente bastante significativa. Acontece que a margem de erro dessa pesquisa, ela também é bastante grande. E num cenário possível, tem um empate técnico ali, basicamente, entre as duas torcidas, embora ela aponte uma tendência da torcida do Grêmio ser realmente maior. O Inter deu aquela cutucada, deu uma resposta na manhã desta terça-feira, onde fez essa postagem que você está vendo aí na tela, fazendo ali algumas brincadeiras, algumas provocações, dizendo que você só vai ler aqui o time que passou do grupo da morte, o time que está nas 3 competições, que colocou já mais de 500 mil pessoas dentro do estádio Beira-Rio. Vale lembrar que o Inter também tem um letreiro, né, dentro do seu estádio já há bastante tempo, com os seguintes dizeres: a maior e melhor torcida do Rio Grande. Então, essa provocação, ela segue acontecendo de lado a lado. O Grêmio utiliza aí as pesquisas, utiliza os números, o Inter utiliza aí outros artifícios também para se defender desta acusação dos gremistas. O fato é, pessoal, que mesmo sendo maior, mesmo tendo talvez mais torcida comprovadamente aí pelas pesquisas, o Inter segue talvez tendo aí maior engajamento entre os seus torcedores, até por isso se espera uma mobilização especial para a partida de amanhã contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O Inter está fazendo promoção, está fazendo também uma chamada especial aos torcedores para que o torcedor do Inter compareça ao estádio Beira-Rio. A gente está aí próximo dos 30 mil confirmados. O Inter ainda não chegou nos 30, mas está próximo de confirmar. Então é importante que você garanta a sua ida, a sua carteirinha, enfim, o seu ingresso para o jogo desta quarta contra o Fluminense, 8ª de final da Copa do Brasil. Tá certo, galera? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu volto ainda hoje num conteúdo um pouco mais cedo, ali por volta das 7 horas da noite, aqui no canal para a gente falar do Colorado. Um abraço e até a próxima!